Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 24 de julho do ano da graça de 2020. Sexta-feira terminamos mais uma semana pela graça de Deus e eu queria partilhar com os irmãos ainda mais um pouco sobre o assunto que nos tem acompanhado ao longo desta semana e que tem a ver com o verbo dar e que nós consideramos a partir do texto do livro de Ruth. E algo que está presente lá no livro de Ruth e que tem uma imagem muito forte tem a ver com a intervenção de dádiva de Boaz, que usou uma figura que na altura era prática da cultura da época no povo de Israel, a figura do resgatador, que por via de tomar o lugar de alguém que tinha morrido, concedia novamente a essa família, normalmente nesta situação, mulher e filhos, a condição de serem considerados restaurados na sua condição social. E de facto essa presença está lá. O próprio filho de Ruth, Obed, segundo as palavras das mulheres que falavam com Noemi, tinha essa imagem. Ele figurava o resgate no seu coração, porque novamente Noemi tinha alegria e gozo e sentido e propósito para a sua vida. Aliás, algo que tem muito a ver com a nossa condição sem Cristo, porque a nossa vida sem Cristo tem exatamente essa circunstância, esvaziada de sentido, de valor, de propósito, e é um pouco a partir desse conceito aí presente, e que é uma dádiva presente nesse texto através do exemplo de Boaz, que hoje eu queria terminar esta reflexão considerando no exemplo supremo que temos no Senhor Jesus Cristo, o que é dar. E há um texto que bem conhecemos e que nos é muito importante para compreender tudo o que tem a ver com a entrega, com a dádiva do Senhor Jesus Cristo, que encontramos em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este texto, amados, é importante, primeiro porque ele é um exemplo supremo. Aliás, Paulo usa-o exatamente como exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo. Ou seja, Paulo está a desafiar a igreja lá em Filipos e a cada um de nós, e obviamente sabemos que é a ação do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, está-nos a desafiar a termos como um exemplo supremo do dar, o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E de facto, o Senhor Jesus Cristo dá-nos o exemplo mais excelente que podemos encontrar em toda a história da humanidade do que é dar. Creio que o mais importante para nós percebermos e para nós entendermos, para já e considerar que isto é algo muito difícil de entender e compreender, mas tentarmos compreender um pouco a dimensão da dávida do Senhor Jesus Cristo, precisamos de compreender onde é que ele estava, o que é que ele tinha, o que é que ele abdicou quando se deu desta forma. E aí reside um problema difícil para nós, porque temos muita dificuldade em compreender, na nossa limitação humana, a excelência e a majestade do lugar onde o Senhor Jesus Cristo estava, junto ao Pai, na glória. Creio que isso é algo que nós só vamos entender realmente quando um dia estivermos na presença dele e olharmos à nossa volta e percebermos foi tudo isto que o Senhor Jesus Cristo abdicou para se dar a cada um de nós. Agora, a partir de tudo aquilo que nós já compreendemos, daquilo que Deus revela, aquilo que Deus manifesta sobre ele, sobre
o lugar onde ele está, sobre a sua existência plena e maravilhosa, a partir desse entendimento que naturalmente nos faz também depender muito do Espírito Santo para que possamos realmente ter algum entendimento sobre essa realidade. A partir daí, compreender que de facto o Senhor Jesus Cristo se deu em excelência, de uma forma realmente única. E ele deu primeiramente, eu gostava de obviamente considerar primeiramente isso, ele deu-nos primeiramente vida. João 3,16 diz, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que tivéssemos vida eterna. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão de pecados. É em Cristo que é a dádiva do Pai, a manifestação do amor do Pai para connosco, através desta entrega, desta dádiva do Filho, que nós temos remissão e perdão de pecados. É através dele que nós temos realmente este acesso à vida eterna. E este é o primeiro aspecto e mais importante aspecto da dádiva do Senhor Jesus Cristo. Mas o texto, voltando ao texto de Filipenses, ele diz algo mais. O Senhor Jesus Cristo, não considerando a sua condição, esvaziou-se, humilhou-se e sujeitou-se a viver na nossa realidade, na nossa dimensão, na nossa, eu vou repetir, na nossa condição humana, e fê-lo numa entrega total, entrega essa que resultou na sua morte, e morte de cruz, uma morte sacrificial. Tudo isto é a imagem daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos deu. O apóstolo Paulo começa este texto para nos dizer: tende o mesmo sentimento. Ele aconselha-nos a termos a mesma imagem de entrega, de dádiva que o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós hoje, e que necessita de ser exemplo, ponto de partida para compreendermos o que é verdadeiramente dar. Como em tudo na nossa vida, e temos falado disso tantas vezes, uma boa pergunta que precisamos de fazer para procurarmos entender se estamos na vontade de Deus é: nesta situação, o que é que o Senhor Jesus Cristo faria? Ou como é que Ele faria? Aquela célebre frase: em meus passos que faria Jesus. Quando damos, precisamos de colocar esta pergunta: como é que o Senhor Jesus Cristo daria? De que forma? Em que quantidade? Com que atitude? Ele é o nosso exemplo supremo. E temos informação suficiente, mais do que suficiente, para termos resposta para estas perguntas. Na palavra de Deus tem mais do que suficiente. Certamente o Espírito Santo também nos ajudará a ter essa resposta. Mas, amados, nós precisamos realmente de colocar esta pergunta constantemente. Como? Em que quantidade, com que coração, com que atitude é que o Senhor Jesus Cristo se daria nesta ou naquela circunstância em que nós nos encontramos? Tendo este mesmo sentimento, que é desafiante, eu sei, é muito desafiante. Soa-nos a missão impossível, mas é a própria palavra que nos diz que não há impossíveis. É o próprio Senhor Jesus Cristo que diz que para Deus nada é impossível. Para nós é, mas para Ele não. E Ele, agindo em nós, tornará esta imagem que nos parece impossível, realmente possível no nosso dia-a-dia, no nosso viver diário. Isto vai, com certeza, mexer com a forma como nós diariamente vivemos, com toda a certeza. E, resumindo um pouco daquilo que temos falado ao longo das últimas semanas, vai mexer da forma como nós perdemos, da forma como nós recebemos, vai mexer na forma como nós damos, porque em Cristo nós temos o sublime e perfeito exemplo. Já ouvimos isto muitas vezes, sabemos-lo, mas esta precisa de ser uma realidade cada vez mais presente e vivida no nosso viver diário. Esse é o grande desafio para mim, e creio que esse é o grande desafio para cada um de nós. Amados irmãos, que o Senhor nos ajude a crescer nesta intimidade, nesta proximidade com Ele, nesta dependência, e a viver de acordo com o seu plano e o seu propósito. E certamente, tal como aconteceu com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor será exaltado e glorificado. Vamos continuar a cuidar-nos em oração,
Queria renovar o convite para no domingo, como igreja, estarmos juntos. Celebramos 86 anos de vida da igreja aqui, neste lugar, alguns anos mais do início do trabalho, mas como igreja 86 anos. Vamos ser expostos à palavra através do pastor Abel Pego. Aguardamos este momento com muita ansiedade, queremos ser gratos, queremos entregar e dar ao Senhor o louvor que lhe é devido, a gratidão por tudo aquilo que temos vivido como igreja, tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, através da sua igreja neste lugar. Então o convite para nos juntarmos e estarmos realmente em celebração, em gratidão ao Senhor. Todo o louvor é para Ele, a razão de estarmos juntos é Ele, e é isso que nós queremos celebrar. Continuamos então a cuidar-nos em oração, lembrando sempre os que mais necessitam, os nossos queridos doentes, vamos sustentá-los em oração e continuar a orar para que o Senhor nos liberte desta condição de pandemia que tanto nos tem oprimido, que de facto o Senhor possa agir. Mas em tudo Ele tem propósitos e queremos descansar também nisso. Então, queridos irmãos, um forte abraço e, se não for antes, até domingo, se o Senhor assim o nos permitir.